Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Temos hoje um novo quadro, Filosofando em Casa. O tema de hoje será: somos marionetes de quem? Segundo Santo Agostinho. Agostinho, 354 a 430, queria desesperadamente conhecer a verdade. Como cristão, acreditava em Deus, mas sua crença deixou muitas perguntas sem resposta. O que Deus queria que ele fizesse? Como deveria viver? No que deveria acreditar? Ele passou a maior parte da sua vida pensando e escrevendo sobre essas questões. Os riscos eram muito altos. Para aqueles que acreditavam na possibilidade de passar a eternidade no inferno, cometer um erro filosófico parece ter consequências terríveis. Como pensava o próprio Agostinho, ele poderia acabar queimando no enxofre para sempre se estivesse errado. Um dos problemas sobre os quais ele se debruçava era por que Deus permitia o mal no mundo. A resposta dele ainda é muito popular entre muitos crentes. No período medieval, aproximadamente no século V ao século XV, a filosofia e a religião tiveram intimamente ligadas. Os filósofos medievais estudavam os filósofos gregos antigos, como Platão e Aristóteles, mas adaptavam suas ideias aplicando-as às suas próprias religiões. A maioria desses filósofos eram cristãos, porém houve importantes filósofos judeus e árabes, como Maimônides e Avicena. Agostinho, que muito tempo depois foi canonizado, destacou-se como um dos maiores. Agostinho nasceu em Tagaste, norte da África, onde hoje é a Argélia, mas na época ainda fazia parte do Império Romano. Seu nome verdadeiro era Aurélio Agostinho, em latim Aurelius Augustinus, embora hoje seja praticamente conhecido apenas como Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, por causa da última cidade em que viveu. A mãe de Agostinho era cristã, enquanto o pai seguia uma religião local. Aos 30 anos, depois das loucuras que fez na adolescência e no início da idade adulta, quando teve um filho com um amante, Agostinho converteu-se ao cristianismo e acabou tornando-se bispo de Hipona. É sabido que ele pediu a Deus para deixar de ter desejos sexuais, mas não agora, pois ainda apreciava muitos prazeres mundanos. Em um estágio mais avançado da vida, Agostinho escreveu muitos livros, incluindo Confissões, A Cidade de Deus e quase mais de 100 outros, baseando-se fortemente na sabedoria de Platão, mas conferindo-lhe traços cristãos. A maioria dos cristãos pensa que Deus tem poderes especiais. Ele é o supremo bem, sabe tudo e pode fazer tudo. Tudo isso faz parte da definição de Deus, que não seria Deus sem essas qualidades. Deus é descrito de forma semelhante em muitas outras religiões, mas Agostinho só tinha interesse na perspectiva cristã. Quem acreditasse nesse Deus terá ainda de admitir que existe muito sofrimento no mundo. Seria muito difícil negar isso. Parte desse sofrimento é resultado do mal natural, como terremotos e doenças. Parte deve-se ao mal moral, o mal causado pelos seres humanos. Assassinato e tortura são dois exemplos claros de mal moral. Muito antes de Agostinho começar a escrever, o filósofo grego Epicuro reconheceu que isso apresentava um problema. Como poderia um Deus bom e todo-poderoso tolerar o mal? Se Deus não pode impedir que isso aconteça, então não pode ser verdadeiramente todo-poderoso. Há limites no que ele pode fazer. Mas, se Deus é todo-poderoso e parece não querer deter o mal, como pode ser ele o supremo bem? Isso não parecia fazer sentido, e é algo que confunde muitas pessoas até hoje. Agostinho concentrou-se no mal moral. Percebeu que a ideia de um Deus que sabe do acontecimento desse tipo de mal e não faz nada para evitá-lo é difícil de entender. Ele não se satisfazia com a ideia de que Deus age de maneira misteriosa, que está além da compreensão humana. Ele queria respostas. Imagine um assassino prestes a matar sua vítima. Ele está diante dela com uma faca afiada. Um ato verdadeiramente mau está prestes a acontecer. Contudo, sabemos que Deus é poderoso o suficiente para deter essa ação. Por isso, bastaria algumas alterações mínimas nos neurônios do pretenso assassino. Ou Deus poderia deixar todas as facas moles e borrachudas, toda vez que alguém tentasse usá-las como arma mortal. Deste modo, as facas resvalariam na vítima e ninguém ficaria ferido. Deus tem que saber o que está acontecendo, pois ele sabe absolutamente tudo, nada lhe escapa, e tem de não desejar que o mal aconteça, pois isso faz parte do que significa ser o bem supremo. Mesmo assim, assassinos matam suas vítimas. Facas de aço não viram borracha. Não há nenhum lampejo de luz, nenhum trovão
A arma não cai milagrosamente da mão do assassino. Nem o assassino muda de ideia no último minuto. O que acontece então? Este é o clássico problema do mal. O problema de explicar por que Deus permite tais acontecimentos. Presume-se que, se tudo vem de Deus, então o mal deve vir de Deus também. Em certo sentido, Deus deve ter desejado que isso acontecesse. Quando era mais jovem, Agostinho tinha uma maneira de evitar a crença de que Deus queria que o mal acontecesse. Ele era maniqueísta. O maniqueísmo foi uma religião que surgiu na Pérsia, hoje Irã. Os maniqueístas acreditavam que Deus não era onipotente. Ao contrário, havia uma luta eterna entre forças idênticas, o bem e o mal. Portanto, nessa visão, Deus e Satã estavam presos numa batalha contínua pelo controle. Os dois eram extremamente fortes, mas nenhum deles era poderoso o suficiente para destruir o outro. Em determinados lugares e determinados momentos, o mal se sobressaía, mas nunca durante muito tempo. A bondade acabaria retornando, triunfante, mais uma vez. Isso explicava por que essas coisas terríveis aconteciam. O mal é proveniente das forças obscuras e a bondade das forças da luz. Os maniqueístas acreditavam que a bondade surgia dentro de nós, que ela vinha da alma, já que a alma vinha do corpo, como todos seus pontos fracos, desejos e a tendência de nos levar para o mau caminho. Isso explicava por que as pessoas, às vezes, voltavam-se para as más ações. O problema do mal não era tão grande para os maniqueístas, porque eles não acreditavam na ideia que Deus fosse tão poderoso a ponto de controlar todos os aspectos da realidade. Se Deus não tinha poder sobre tudo, então, além de ser responsável pela existência do mal, ninguém poderia culpá-lo por não conseguir evitar o mal. Os maniqueístas teriam explicado as ações do assassino como forças das trevas agindo dentro dele, levando-o na direção do mal. Essas forças seriam tão poderosas no indivíduo que as forças da luz não poderiam derrotá-las. Em uma idade mais avançada, Agostinho rejeitou a abordagem maniqueísta. Ele não conseguia entender por que a luta entre o bem e o mal seria interminável. Por que Deus não venceria a batalha? Não era certo que as forças do bem eram mais fortes que as do mal? Por mais que os cristãos aceitassem a possível existência da força do mal, elas nunca são tão grandes quanto a força de Deus. Mas se Deus era verdadeiramente todo-poderoso, como Agostinho passou a acreditar, os problemas do mal permaneceriam. Por que Deus permite o mal? Por que havia tanto mal? A solução não era nada fácil. Agostinho pensou exaustivamente sobre esses problemas, e a sua principal solução baseia-se na existência do livre-arbítrio, a capacidade humana de decidir o que fazer. Esse argumento costuma ser chamado de defesa do livre-arbítrio, e trata-se de uma teodiceia, a tentativa de explicar e defender a ideia de como um Deus bom permite o sofrimento. Deus concede-nos o livre-arbítrio. Você pode escolher, por exemplo, se vai ou não continuar assistindo esse vídeo. Essa é a sua escolha. Se não há ninguém forçando você a continuar assistindo, então você é livre para parar. Agostinho considerava que ter o livre-arbítrio é bom, já que nos permite agir moralmente. Nós podemos decidir ser bons. Para ele, isso significa seguir os mandamentos de Deus, principalmente os 10 mandamentos, além do amor ao próximo pregado por Jesus Cristo. Porém, a consequência de termos livre-arbítrio é que podemos decidir fazer o mal. Podemos ser desencaminhados e praticar mais ações, como mentir, roubar, ferir ou até matar outras pessoas. Isso costuma acontecer quando nossas emoções subjugam a razão. Desenvolvemos fortes desejos por objetos e por dinheiro. Cedemos à luxúria e somos distanciados de Deus e de seus mandamentos. Agostinho acreditava que o nosso lado racional deveria manter as paixões sob controle, visão que ele compartilhava com Platão. Os seres humanos, ao contrário dos animais, têm o poder da razão e deveriam usá-lo. Se Deus tivesse nos programado de modo a sempre escolhermos o bem sobre o mal, não causaríamos nenhum dano, mas também não seríamos livres e não poderíamos usar a razão para decidir o que fazer. Deus poderia ter nos feito deste modo. Agostinho argumenta que foi muito melhor termos escolha. Do contrário, seríamos como marionetes nas mãos de Deus, que controlaria nossos fios para que sempre nos comportássemos bem. Não haveria sentido nenhum em pensar sobre como se comportar, pois sempre escolheríamos automaticamente a opção do bem.
Então, Deus é poderoso o suficiente para evitar todo o mal, mas a existência do mal não está diretamente ligada a Deus. O mal moral é resultado das nossas escolhas. Agostinho acreditava que ele também era parcialmente o resultado das escolhas de Adão e Eva, assim como muitos cristãos daquela época. Ele estava convencido de que as coisas deram terrivelmente errado no Jardim do Éden, tal como descrito no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento e traíram a Deus, trouxeram um pecado para o mundo. Este pecado, chamado de pecado original, não foi algo que afetou apenas as suas próprias vidas. Agostinho afirmava que o pecado original era transmitido de geração a geração, pelo ato da reprodução sexual. Até mesmo uma criança, em seus primeiros momentos de vida, carregam traços desse pecado. O pecado original nos torna mais propensos ao pecado. Para muitos pensadores de hoje, essa ideia de que devemos nos culpar e ser punidos por ações cometidas por outros é muito difícil de aceitar. Isso parece injusto. No entanto, a ideia de que o mal é resultado do nosso livre-arbítrio e não é diretamente de Deus, ainda convence muitos fiéis. Segundo Agostinho, o mal não é uma coisa real, não é algo afirmativo, só existe enquanto negação, ou seja, o mal é a ausência do bem. O mal não existe em si mesmo, da mesma forma que a escuridão não existe em si mesma, é a ausência da luz. Da mesma forma que o frio não existe em si mesmo, é a ausência do calor. Logo, Agostinho defende uma ideia muito semelhante à de Platão. Deus se aproxima à medida que a consciência é polida. Quanto mais limpa estiver a sua consciência, mais próximo você estará de Deus. Quanto mais suja e corrompida estiver a sua consciência, mais distante de Deus você estará, e logo estará mergulhado nas trevas. Portanto, podemos concluir que, para Agostinho, a nossa grande tarefa é utilizar a razão para caminhar em direção à luz. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre!